Então, mas aí uma aula aí, terceiro ano, ensino médio, sétima aula. E revisão, atualização e revisão aí para os alunos. Ok? Vamos nessa. Os alunos estão entrando. Bom dia, professor. Olá, buenos dias. Tá me ouvindo bem aí? A conexão tá boa? Está ouvindo bem. Pronto. Tava dando umas cortadas aí. Complicação. Deixa eu aceitando vocês aí, a gente vai entrando. Que, assim, as avaliações com vocês. Tenha fé. Quando seu joelho tá dropado, o inimigo não consegue ficar de pé. Tá inspirado. Tá inspirado aí. E essas avaliações aí estão de boa para vocês? Tá tranquilo. A nossa é a próxima semana, né? Aí, professor. Nossa avaliação Bota na próxima aí. semana. Bota aí, professor. Aí. Dade, latica, é bom. Latica? Dade, latica, é. Nunca ouvi, eu vou atrás. Vai, bota aí, quero ver. Não vou botar aqui, eu vou atrás. Ah. Se for algo errado aí, é isso. Mas vai conversar. Eu sou seu, então, inteligente, que atrás de seu eu me sinto um burro. Não, todo mundo tem a sua inteligência, todo mundo tem o seu dom. Por exemplo, eu sou um bot jogando Free Fire, pô, você já tem habilidade, eu sou um bot. Não, você não entendeu minha frase. Não, diga aí o que você quis dizer. O senhor é tão inteligente que atrás do senhor eu me sinto um burro. Não, nada de atrás. Não tem nada de atrás. Professor, a prova do senhor vai ser quando? Próxima semana. Gostoso, tchau. Nossa prova será na próxima semana. Bora. A gente tem... Eu vou explicar como vai ser o sistema, veja bem. A gente tem 5 atividades até agora. 5. Então, se a gente tem 5 atividades, e as atividades valerão 5. Então, já sabem a lógica, né? 5 atividades, 5 pontos de atividades. Tá? E a avaliação irá valer 5. Ok? A avaliação valendo 5 pontos. Tudo em uma caixinha, não? Não. Duas são para escrever dissertativo, certo? As 3 serão de marcar. Mas nível Enem, sabe? Né? Daquele jeito. Mas eu quero dar dicas a vocês hoje, mais ou menos, o que vai cair na minha avaliação. Certo? Para acertar as duas. Não. Relaxa. Vocês vão acertar. O que eu quero é que vocês tenham uma certa atenção. Somente isso. É isso que eu quero. Ok? Alguém está tendo alguma dúvida referente? Outra coisa também que eu esqueci de falar. Se vocês marcarem, fizessem lá doação para o colégio, para a live, né, de hoje, vocês também vão ter um ponto extra, né? Vou pegar com o Miguel a lista de quem fez a doação lá e tal. Vai ter um ponto extra aí para avaliação. Certo? É basicamente isso que eu queria falar. Ei, essa prova vai acontecer na quarta que vem mesmo? Isso. Porque 23 é... Dizem que São João foi em maio, mas aqui é Nordeste, né? Ninguém mexe com São João e o povo vai comemorar dia 23, normal. Mas é algo institucional, pô. Por mais que o brasileiro tenha... Por mais que o brasileiro tenha o seu jeitinho lá, tudo, vai ter que comemorar. O pessoal vai comemorar, mas assim, estadualmente, né, pelo decreto estadual, isso foi cancelado, entendeu? Mas
pela E é à noite, normas da não, pela escola, manhã. vai se manter o decreto. Porque Ok? assim, aqui, não só aqui, velho. Acho que todas as pessoas que eu conheço vão comemorar 23 e ficou com raiva e vai comemorar. Aí eu também. Isso aqui é 23 para 24, né? Aí a sorte é Então, que só a prova é no quinto horário. Aí dá e pra... você, e basicamente vocês vão ter, pô, até 17h30 para me entregar. Ah, então tá Então, massa. pô, 17h30. Até 5h30 da tarde. Você não me entregar 5 questões, aí vocês estão de brincadeira, né? Comigo aí. Tá fácil. Porque É só ter cuidado. provavelmente quarta não vai dar pra ver, mas como você tem aula 10h40, aí dá pra ver. Aqui vai ter um. Vai ter um. Vai ter São João aqui. Tem gente que vende fogueira. Eu achei que o pessoal não ia vender a fogueira, mas quem disse? Estão vendendo. Tá até passando na máquina, meu filho, no carro. E vão me matar, porque esse negócio aí é complicado para mim. Meu nariz reclama todo ano. Mas eu fiquei prejudicado com o São João porque eu não pude tocar, né? A única vez que eu ajo ainda como músico é nesse período de São João. Que aparecem umas coisas boas. E aí, fazer um dinheirinho aí, um tecladinho aí, uma serestinha. Na época de seresta, época de forró. Né? Ah, mas um pouco canta na voz de teclado. Apesar que ninguém respeita mais tudo, é seresta, é sofrência. O pessoal gosta de sofrência em época de São João. Né? Eu acho estranho. Mas beleza. Poxa, tá aparecendo aí os slides, pessoal? Tá travado meu computador aqui, né? Não, tá parecendo nada não. Mano. Isso. Tá até dando umas interferências, parece que tá tentando se comunicar com a nave alienígena. Tá com vida própria, só pode. Ai, ai. Vamos lá, acho que agora vai. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tem um vídeo para passar também, tudo direitinho. Bora lá. O slide abriu, pronto. É isso que eu queria. Foi. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Tá. O que eu quero dizer, ó. O primeiro assunto. Desculpa. A voz não tá muito boa. Aí vamos lá. O primeiro assunto específico que a gente estudou é o pretérito imperfeito subjuntivo. Ou seja, há um estudo baseado que todo assunto que vai cair no Enem referente aos tempos verbais, o mais utilizado está no pretérito. Ou seja, você encontra a interpretação do texto, intertextualidade, os caras misturam tudo isso. Interpretação, os tempos verbais, tudo isso é misturado para que você tenha essa ciência na hora da prova, tá? E em 80% das questões de espanhol no Enem tem tempo pretérito. Ou seja, é o tempo verbal mais utilizado. Entendeu? Por isso que se você encontrar uma pegadinha lá sobre tempo verbal no passado, já sabe que eu fiz de maldade, já sabe que eu fiz por isso de propósito mesmo, entendeu? Então, o que eu digo, tenha atenção a isso aí, porque se eu fiz essa maldade e não botem a culpa em mim, a culpa é do próprio sistema que faz isso aí para vocês, tá? Mas o que eu quero que vocês tenham atenção aí. Temos aí, ó. O pretérito imperfeito subjuntivo deve ser usado nas seguintes situações. Ou seja, temos aí algumas dicas para vocês terem uma nuance aí, tá? Ou seja, tem as formas irá ou se. Vai depender dos hábitos pessoais ou regionais. Ambas são equivalentes. Ou seja, você pode usar tantas ambas as formas. Vai estar correto. Ou seja, vai se referir às ações passadas. Temos aqui um exemplo. Me diga quem pensar em sua proposta. Ou seja, ele me disse para pensar em sua proposta. Ou seja, pensar na sua proposta. É algo que ele me falou no passado, mas assim, eu ainda estou pensando. É algo contínuo. Ele me disse para pensar na proposta. Não diz aí se eu respondi ou não. Se eu aceitei ou se eu não aceitei. Ou seja, pretérito imperfeito do subjuntivo. Pensar. Temos aí esse exemplo. Tá? Ou seja, temos aqui outro exemplo. Ó. Deixa eu passar o slide aí.
Não, esse não. Próximo. Temos aqui, ó. Expressar cortesia e formalidade, tá? Temos aqui o exemplo. Quisiera ver umas corbatas para meu marido. Ou seja, eu gostaria de ver alguns laços para meu marido. Quisiera. Quando eu falo quisiera, a gente está falando desse tempo, tá? Quisiera ver umas corbatas para meu marido. Ok? Eu gostaria de ver algumas corbatas para meu marido. Ok? Temos aqui, depois da locução como se. Has trabalhado como se fosse jefe. Ou seja, você trabalhou como se fosse o chefe. Quando eu falo, fuera, certo? Fosse. Ou seja, tá? Então, foi o que também aqui aconteceu, entendeu? Mas esse já foi concluído. Ok? Eu vou passar um vídeo rápido aqui para vocês, ver se ele abre aqui direitinho. A conexão parece ter melhorado um pouco. Deixa eu tentar abrir aqui rapidão. Tentar espelhar, para dar uma facilitada aí para vocês, tá? Só um momento aqui. Um vídeo curtinho, só para dar uma ênfase. Tô vendo aí. Oye, chicas, ¿qué tal? ¿Bien? Hoy vamos a empezar más una clase de mais espanhol. Hoje, pessoal, eu vou falar sobre o imperfeito de subjuntivo. Esse tempo, ele está relacionado com o passado, mas o subjuntivo sempre ligado à hipótese, probabilidade. Veja lá os usos do pretérito imperfeito de subjuntivo. O primeiro uso que eu posso apresentar ele pode ser usado seus e pode ser sobre hecho passado. O que quer dizer isso? Algo relacionado, né, pode ser de um fato passado. Exemplo, que ayer pudiera salir com Pedro. Então, pudiera, né, tá aí. Outro uso, chicos, expressar dúvidas sobre hechos passados. Manuel sugiere todo. Também na forma do pretérito imperfeito disjuntivo. Expressar a probabilidade em frases condicionais. Então, ali, quando a gente está falando de uma condição, ele vai estar, então, dentro dessa frase. Se fuera rico, me comprará casa ahora mismo. O verbo ser na forma pretérito imperfeito disjuntivo. Outro uso, chicos, valorar hechos e situações. Né? É necessário que estudaras más para aprobarte en los exames. Chico, pensando sempre pretérito, passado. Outro uso, expressar cortesia. Então, vou à tienda, quero algo, eu quero comprar alguma coisa e peço de forma mais gentil para que essa pessoa que está me atendendo uma coisa. Nesse exemplo, ele está numa situação
de cortesia também, de forma mais cortês, mas não nunca, numa situação em que eu quero olhar alguém, a outra pessoa. Veja lá o exemplo, chicos. Quisiera presentarte a Juan. Gostaria de ter apresentado ou de apresentar você ao João, ou a Juan. Chicos, estes são alguns exemplos de usos do pretérito imperfeito subjuntivo. Mas vamos ver a forma. Como é a forma desse verbo nesse tempo verbal? Chicos, atentos, eu sempre mostro uma tabelinha primeiro dos verbos regulares. Aqui também. Falar, comer, viver, eles são modelos para outros verbos regulares, em pretérito perfeito descontínuo. Chicos, como em português, esse tempo verbal admite duas formas de conjugar. Então, vamos lá. Falar. É interessante que esse tempo verbal, se eu colocar um se, ele fica mais fácil para a conjugação. Se eu hablara, se eu hablasse, se tu hablaras, se tu hablasse, se ele, ella, usted hablara, se ele, ella, usted hablase, se nosotras habláramos, hablásemos, vosotros hablarais, hablasseis, ellos, ellas, ustedes hablaram, hablassem. Então, esse tempo verbal, o verbo hablar, ele vai ser um modelinho para outros verbos de conjugação, verbos terminados em A, primeira conjugação. Então, esse verbo hablar pode ser modelinho para outros verbos. Por exemplo, bailar. Se eu hablara, bailara, perdona. Se eu bailara, se tu bailara, se ele bailara, bailáramos, bailaras e bailaram. Vamos para os verbos da segunda conjugação. O exemplo que eu coloquei aqui, o modelinho, é o verbo comer. Se eu comiera, se tu comiese, perdona, se eu comiera, se eu comiese, se tu comieras, comieses, se él, ella, usted comiera, comiese, nosotras comiéramos, comiésemos, comieres, comieseis. O ellos, ellas, ustedes comieran, comiesen. A mesma coisa, chicos. Este verbo é modelinho para outros verbos da segunda conjugação. Vivir, verbos regulares da terceira conjugação. Então, verbo vir. Se eu viviera, viviese, se tu viviese, se ele, ella, usted viviera, viviese, se nosotras viviéramos, viviésemos, se vosotras vivierais, vivieseis, ellos, ellas, ustedes vivieran, viviesen. Então, estas são as formas dos verbos em pretérito de subjuntivo, verbos regulares. Vamos para uma linha. Eu coloquei uma tabela pequena de alguns verbos irregulares em pretérito imperfeito de subjuntivo. O verbo hacer, o verbo tener, poder, salir, ir, ser, que tem a mesma forma conjugada, saber e decir. Então, olha lá, na mesma coisa, os verbos irregulares em pretérito imperfeito de subjuntivo se admite duas terminações. Viera oyesen. Bien, chicos. Bueno, chicos, esa fue la clase de más. Então, basicamente é isso. As regras são essas. Isso pode ser conjugado tanto das duas formas. Específico quanto a isso. Mais específico quanto a isso. Tá? Tem alguma dúvida específica quanto a isso, pessoal? Deixa eu olhar aqui o chat. Tá de boa, né? Então, deixa eu me abrir aqui para a gente continuar, tá? Para a gente fazer um apanhado geral de tudo até agora. Esse primeiro assunto é o mais chatinho. Os outros são bem tranquilos. Tá?
Então, para a gente continuar, a gente tem a base do verbo gostar, tá? O verbo gostar é só você manter também algo que será cobrado, avaliação, certo? E vocês têm que ter um cuidado específico com o verbo gostar, que ele traz essas características aqui, como dizem, ó. O verbo gostar, ele traz esses elementos. Por exemplo, quando eu digo sobre o verbo gostar, a gente tem só relembrar que a gente utiliza o verbo gostar para essas atividades específicas. Por exemplo, quando eu falo do verbo gostar, tem aqui, você vai tirar os pronomes pessoais, né? Você não vai utilizar para o verbo gostar, já que ele tem sua própria regra de conjugação para o verbo, tá? Temos aqui embaixo. Eu, tu, ele, você, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós outros, os outros, ellos, ustedes. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Ok? A gente tem essas diferenciações. A gente vai utilizar os pronomes de complemento, tá? Temos aqui o exemplo, ó, se vocês verificarem. A mim me gusta, a ti te gusta, a ele le gusta, a ella le gusta, a usted le gusta, a nosotros nos gusta, a vosotros os gusta, a ellos le gusta. A mesma coisa, tá? A gente vai utilizar toda essa conjugação aqui para a gente identificar o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E se você quiser utilizar na forma, como posso dizer, na forma negativa, a gente fala a mim não me gusta, sempre o no antes, para identificar a forma negativa, tá? Essa parte é bem fácil, é só você ficar atento às regras aí que você vai estar conseguindo bem. Tem aqui, por exemplo, ó, me gusta ele, eu gosto dele. Te gusta ella, você gosta dela. Então a gente vai sempre estar especificando de acordo se é ele, ela, nós, vós. Certo? A mesma coisa, só que nessa conjugação. Tanto para singular, se usa gusta para singular e gustan para plural, como a gente está vendo aqui agora. A mim me gustam las hamburguesas, certo? A gente está falando no geralzão. A gente está falando as hamburguerias, certo? A gente fala desse procedimento. Hamburguerias específicas aí, tá? É isso que a gente está querendo especificar. Outra coisa mais, a gente pode ir passando. Esse é o verbo gustar. Outra coisa que a gente pode identificar é a questão do falso cognato. Tá? O falso cognato, que a gente vai estudar também à frente, que também cai na prova. Mas antes eu vou dar uma passada aqui rapidinho nas descrições físicas. Tá? Nas descrições físicas, a gente vai ter basicamente desses verbos. Ó. Temos aqui. Eu posso pedir de vocês na prova. É basicamente a sua descrição. Você fala se é uma pessoa baixa, alta, certo? Se é morena, tem cabelo moreno, se tem cabelo loiro. As suas descrições, certo? Lá vocês vão ter tudinho específico aí. Tudo bem mastigado. Ok? Basicamente é isso. Essa parte aí, que a gente pode ter essa noção, tá? A gente passando aqui mais. Temos aqui a questão do discurso direto e indireto. Certo? Também que a gente tem que ter um cuidado específico, tá? Lembrar que o estilo direto é uma associação totalmente de forma concreta para a pessoa. Direta a ela, e o indireto a gente não fala com a ênfase total. A gente não fala com essa ênfase total aí.
Oi. Tá me ouvindo? Tinha caído. Então, continuando. Esse é a ênfase que eu quero especificar. Temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, a gente pode falar... Temos aqui, ó. Sou vuestra professora. A gente está falando no estilo direto. Eu sou vuestro maestro, pode ser um exemplo. E aqui, ó, dijo que era sua professora, só que isso aconteceu no passado, de uma forma indireta. E aqui temos o pretérito perfeito, ó, que eu também vocês já estudaram. Em falar, he passado todo el dia trabalhando. Já fui passando todo o dia trabalhando. É uma forma direta. Eu simplifiquei que passei todo o dia trabalhando. Ele dijo que havia passado todo el dia trabalhando. Você disse que eu havia passado todo o dia trabalhando. Mas eu estou falando de um dia, mas não estou falando que dia específico foi que aconteceu aquilo. Então, é ficar atento nessa questão de estilo direto e estilo indireto aí nas questões. Tá? É bem tranquilo. E aqui a gente também tem que cair na avaliação de vocês as heterossemânticas, tá? As heterossemânticas é o seguinte, a gente vai ter as palavras como os falsos cognatos, certo? Algumas palavras específicas causam falsos cognatos. Temos, por exemplo, aqui, heterossemânticas. São palavras em espanhol muito semelhantes na grafia e na pronúncia em português, mas que possuem significados totalmente diferentes. São conhecidos como falsos amigos. Ou seja, tudo que eu passei aqui nos slides, a gente só está repaginando aí direitinho, vai ser tudo que eu passei. Entendeu? O que eu cobrar na prova só vai ser apenas o que eu passei aqui, nessa lista aí, ó. Apelido, sobrenome, antio, largo. Como eu já citei, né? Naqueles bife de antio, né? Bife largo, como a gente fala, né? Que é um bife bem extenso, de uma carne de qualidade, né? Ferro, agrião, né? Bolsa, saco, sacola. Brincar é pular, certo? Basicamente, a gente tem uma lista aí de falsos cognatos, tá? Temos aqui também alguns exemplos. Rato, espaço de tempo. Seta em espanhol, né? Cogumelo, latir. E latir as batidas do coração, tá? Heterossemânticos é algo bem tranquilo. A gente vai verificar mais em intertextualidade. O que vai ser cobrado para vocês é a questão da intertextualidade. A gente pode verificar aí o nosso último assunto aí, para a gente estar encerrando, tá? Por enquanto aí tá tudo tranquilo. Favorável. Tranquilo e favorável, né? Nada de questionamentos. Porque o assunto não é difícil, é fácil. A única coisa que pode complicar é a interpretação de texto. Porque a interpretação de texto sempre é aquela dúvida, né? Gerar na nossa cabeça, né? Duas questões, duas sentenças, né? A gente sempre fica pendente. Mas isso não é... Isso é treinar, entendeu? Isso aí tem que ser puro treino, puro treinamento de intertexto, de pessoalidade, de leitura, entendeu? Português, literatura, espanhol, inglês, tudo é leitura, entendeu? Quando você pega ali para interpretar, é só leitura. Então, não tem ponto em fugir, entendeu? É avançar e seguir. Porque ali não tem escapatória. Ali não tem escapatória. Não tem escapatória, não tem para onde ir. Ok? Aí a gente vai passar para o último assunto, passar o último vídeo para a gente estar encerrando, tá? Rapidinho. Eu vou espelhar aí. Pronto, tá espelhando, né? Pronto, já começou a espelhar. Vamos falar sobre complemento direto, que é o nosso último assunto. Certo? O último assunto até que a gente viu na semana passada e que a gente precisa ter uma certa atenção, tá? Então, quando eu falo de complemento direto, a gente fala exatamente de palavras que completam o significado de um verbo, certo? Não tem erro. A gente vai perguntar para poder descobrir esse significativo de verbo, tá? Então, basicamente, complemento direto é isso, ó. Vai ter um exemplo aqui. São palavras que complementam o significado de um verbo. Para descobrir um complemento direto, puedes perguntar que, certo? A gente vai ter essa ideia.
El complemento directo se puede sustituir por los pronombres lo, la e los, las. A gente tem um exemplo. José comeu madalenas, como a gente falou, né? Que comer madalenas é uma comida chilena. Então, a gente pergunta. José comeu madalenas. A gente pergunta. José comeu quê? Que José comeu? Madalena. Madalenas, né? A gente faz essa pergunta aí. Tá? Não tem erro. É basicamente, a gente vai fazer a pergunta. E a gente tem aqui o exemplo direto. Oi, tô ouvindo, pode dizer. O quê? Madalena. É uma comida chilena. Comida chilena. Não, não. Aí não. Não. É uma comida chilena. Nada disso. Então, pronomes de complemento direto. A gente vai ter dois pronomes de complemento mais utilizados, certo? É o lo, los e la, las. Ou seja, lo para singular masculino, los para masculino no plural, tá? Lá para singular feminino e las para plural feminino. Não tem erro, certo? Desculpa. Então, tem aqui, comprou el libro. Aí você vai perguntar, comprou el libro, aí você vai falar lo comprou, porque está referente ao livro. O que foi comprado? O livro, ou seja, lo comprou. Comprou los livros. Aí los comprou. Aí do gênero feminino, comprou la revista, ou seja, lá comprou, e vai ter esse significado diretamente às revistas. Certo? E temos aqui também, comprou las revistas, ou seja, elas comprou. Então, temos aqui o exemplo final, ó. Antes de a gente passar o vídeo aí rapidinho, tem esses slides, mas tem esse aqui que é basicamente mais exemplos. Ele vai complementar a ação do verbo. La mesa. Ou seja, Rafael é o sujeito, o verbo poner, né? Pone, e la mesa. Você já sabe que mesa é feminino. Então, se eu quisesse transformar aí, como ficaria? Rafael la pone. Rafael pone o quê? Pone la mesa. Entendeu? Aí é só inverter o la mesa, aí vai ficar la pone. Um caminhão aqui fazendo zoada do nada, mas beleza. Então, temos aqui, Marcos pide la sopa. Marcos é o sujeito, verbo vai ser, né, pedir, e o la sopa. Ou seja, Marcos pede o quê? A sopa. Ou ficaria, Marcos la pide. Ok? Sem erro nenhum aí, tá? É bem fácil esse assunto. Aí eu vou passar aqui um vídeo só para complementar as ideias, tá? Desse assunto, para a gente poder estar finalizando aí. Um vídeo curtinho aí, ok? Rapidão. Deixa eu tentar espelhar aqui. Tentar espelhar aqui. Pronto. Para o complemento direto na oração, você precisa primeiro identificar o verbo na oração. Então, tem que fazer a seguinte pergunta: que ou a quem? Então, por exemplo, ella lê la revista todos os dias. A primeira coisa que você precisa fazer é identificar o verbo. O verbo é ler. Então, que lê la revista? Então, la revista, terceira pessoa do singular feminino, pronome la. La é o complemento direto. La revista é o complemento direto. Como diferenciar o complemento direto do indireto? Bom, observa que em cada uma das frases do exemplo abaixo, o complemento a Ana possui uma distinta função. Então, primeiramente, visitei a Ana. La visité. Então, tem o verbo visitar e eu pergunto, quem você visitou? A quem visitaste? Visitei a Ana. La visité. Complemento direto. Segundo exemplo, escrevi a Ana. Le escrevi. Complemento indireto. Então, você tem o verbo escrever e a pessoa pergunta, a quem escreviste? Para quem escreviste? Escrevi para ela. Indireto.
Quando perguntamos ao verbo a quem, ou seja, quem foi a pessoa visitada, a resposta é a Ana. Por isso que nós temos um complemento direto. E quando perguntamos ao verbo para quem, a quem escreviste, a resposta é a Ana. Por isso que é um complemento indireto. Então, por exemplo, le escrevi um bilhete a Ana. Neste caso, um bilhete é o complemento direto e a Ana é o complemento indireto. Outro exemplo, mirou a sua hija com atenção. Então, o verbo é mirar. E aí vem a pergunta, a quem miraste? Não, a quem mirou? Resposta, a sua hija. Então, complemento direto, porque a sua hija é feminino, terceira pessoa singular, pronome lá. Bom, quando o complemento direto se refere a uma pessoa, a coisas ou animais personificados, em espanhol se utiliza a preposição a. E mesmo assim o complemento segue sendo complemento direto. Então, para quem assistiu a minha primeira videoaula, eu coloquei lá assim, que para você identificar o complemento direto, você tinha que fazer duas perguntas, que ou quem. No entanto, nessa segunda videoaula, eu estou colocando que para você identificar um complemento direto, você precisa perguntar que ou a quem. Por quê? Para um brasileiro, é muito mais fácil você identificar um complemento direto perguntando que ou quem. Porque quando você coloca a preposição a, você geralmente pode se confundir e pensar que é um complemento indireto. Lembrando que em português também ocorre, né? Eu vou explicar isso já já, embora muito raramente. Então, eu vou colocar um exemplo. Escute uma canção. Então, o verbo escuchar, e eu pergunto, que escuchas? Uma canção, feminino singular, terceira pessoa, complemento direto, la escucho. Escucho a Maria. Então, a quem escuchas? Escucho a ela. Em português, você perguntaria quem você escuta. Então, complemento direto, la escucho a Maria. E quero mi pero. Mi pero, animal de estimação, por isso, lo quiero. Em português, há poucos casos de objeto direto personificado. Um desses casos ocorre com o verbo amar. Então, por exemplo, nós dizemos em português, amo vocês. Porém, nós dizemos, amo a Deus. Então, a Deus é objeto direto preposicionado em português. Esse objeto direto preposicionado em português, ele é muito frequente em espanhol, ok? Então, muita atenção ao tentar diferenciar o complemento direto do complemento indireto. Então, sempre lembra das perguntinhas negras. Identificou o verbo, você pergunta que, a quem, para ver se é o complemento direto, ou para quem, a quem, para ver se é um complemento indireto. Agora, vamos praticar? Então, nós temos a primeira frase. Nosotros lhe amamos a ti. Então, de acordo com o nosso passo a passo, você precisa primeiro identificar o verbo. Ok, uma vez que você identificou o verbo, agora você tem que fazer alguma pergunta para ele. Que ou a quem? E como resposta nós temos, nosotros amamos. Então, o verbo lhe amar, vem a pergunta, a quem lhe amamos? Resposta, lhe amamos a segunda pessoa do singular, na tabelinha lá no início, segunda pessoa do singular é te, nosotros te llamamos. Próxima frase. Pedro saludou a Ana. Então, identifique o verbo, faça a pergunta ao verbo, e como resposta nós temos, Pedro la saludou. Próximo exemplo. El policía multó a vosotros. Primeiro passo, identificar o verbo. Segundo passo, fazer perguntas ao verbo. E como resposta nós temos, el policía os multó.
Próximo exemplo. Ellas han elogiado los poemas. O primeiro passo é você identificar o verbo. O segundo passo é fazer perguntas ao verbo. E como resposta nós temos: ellas los han elogiado. Ok, pessoal, isso por hoje. Curta nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol. Inscreva-se em nosso canal no YouTube para ficar atualizado. E entre Então, basicamente é isso mesmo, certo? Você vai identificar as questões em no singular, ou está no plural, certo? Identificar, fazer a pergunta e realizar a troca devida, certo? Vocês vão ter essa ênfase, essa análise básica quando vocês praticarem aí, tá? Isso vai estar sendo cobrado em avaliação em uma questão específica, certo? E ter um cuidado específico, principalmente das interpretações de texto, ok? Alguma dúvida, pessoal? Vocês aí? Tá tranquilo. Beleza. Eu vou fazer a chamada aqui, tá? Quer dizer, chamada não, né? O print que eu sempre faço de quem tá aqui. Bacana. Algumas pessoas saíram, mas aí não é problema meu, é problema de quem saiu. Entendeu? Enfim. Fiz aí os prints e tal. Ok. Então, alguém tem alguma pergunta? Todo mundo já está sabendo aí o modelo certinho, né? 5 pontos de atividades e 5 pontos da prova aí. Tá? Quem não fez as atividades aí, quem não tem nenhuma, pode mandar, mas claro que vai ter nota perdida aí, tá? Tem algumas pessoas que não fizeram e eu tenho o controle aqui de quem não fez. Então, quem não fez atividades ainda, pode mandar para mim. Eu vou estar aceitando normalmente. Ok? Mais alguma dúvida aí sobre avaliação, sobre assunto, alguma coisa? Então, tá tudo tranquilo, certo? Vocês estão liberados e até a próxima semana de avaliação, que tá tudo bem tranquilo aí para vocês aí, certo? Desejo aí bom almoço para vocês e tamo junto. Valeu.